Olá, que alegria que nós estamos juntos novamente no Célula Online. Agradeço a você pela tua conexão, acompanhando esse estudo longo, tratando de vários aspectos da questão do compromisso. Compromisso é a marca do discípulo de Cristo, do discipulado autêntico, genuíno, por inteiro, não é? Rendido aos pés do Senhor Jesus, e Ele estabelecendo o governo, a direção na nossa vida. Eu chamo a atenção para o seguinte ponto: para servir a Deus, eu tenho que estar rendido. Porque se a minha alma interferir nesse processo, eu vou ficar limitado e embaraçado. E vai faltar unção, autoridade na minha vida para tocar a vida do outro. Porque sacrifício vivo tem esse sentido, tem essa exigência, ok? Por isso que nós estamos insistindo tanto nessa temática do compromisso, ok? Hoje nós vamos ver o estudo número 24, um sacrifício relutante. Esse é o tema de hoje. E relutante fala daquilo que resiste, de obstinação, de justificativa, de resistir. O relutante, ele não cede, ele estaciona e fica ali naquela posição. E Deus quer trabalhar o barro da nossa vida e isso cria dificuldade. É nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu tenho um versículo aqui para começar o nosso estudo. Está em Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Portanto, sujeitem-se a Deus. Sujeição fala de render-se a Deus. Mas resistam ao diabo. Não é passivo. Com o diabo não existe esse negócio de passividade. E ele fugirá de vós. Ok? A presença do Senhor, a autoridade que nós temos no seu nome, o nosso testemunho verdadeiro, genuíno, vai prestando atenção na construção do caráter. Cheguem perto de Deus, ou seja, eu tenho que buscar a Deus, e Ele se chegará a mim. A iniciativa de buscar é minha. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, vacila, purifiquem o coração, porque essa indecisão, esse vacilamento, se é que existe essa palavra, vem de uma alma mal resolvida, aquela convicção interna dentro de mim. Reconheçam a sua misericórdia, reconheçam, lamentem e chorem pela nossa condição e pelo amor de Deus que nos constrange. Que o riso de vocês se transforme em pranto, ou seja, essa alegria passageira de uma vida egoísta, individualista, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza de arrependimento, por perder tempo da nossa vida com coisas que não edificam e que não glorificam a Deus. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O caminho é o caminho da rendição, da humildade. O barro nas mãos do oleiro e Deus trabalhando o nosso caráter, a natureza, a estrutura da nossa vida. Aí nós somos levados para o campo missionário, o campo do evangelismo, o campo de você ser uma bênção na terra. E isso todos nós temos esse compromisso como igreja. Bom, dividindo corretamente a palavra, eu trouxe aqui algumas questões que eu vou deixar para o grupo de comunhão discutir, que tem a ver com o texto que nós lemos. Eu cito algumas referências para substanciar a discussão, ok? E eu só vou fazer a pergunta e já vamos para frente, que o estudo hoje é grande. Portanto, é uma palavra de conexão, de conjunção. Qual o pensamento anterior? Porque aqui ele diz, portanto,
sujeitem-se a Deus. Ele está construindo um argumento. Qual é a situação anterior que o leva a concluir para que nós estejamos numa condição de sujeição a Deus? Fica aí para o grupo discutir. Segundo, sem temor é possível sujeitar-se a Deus? Sujeição sem temor é possível? Fica aí para o grupo discutir. Terceiro, buscar proximidade com Deus é desenvolver intimidade? Proximidade fala de privacidade, de estar perto, de ser íntimo, né? Fica aí para o grupo discutir também. Intimidade é fogo purificador? Interessante, porque Deus é santo. Ele é um fogo consumidor. Os olhos do Senhor são como olhos de chama de fogo. E toda vez que eu me aproximo dele, eu imediatamente sou impactado com a glória da sua santidade. Não tem como, é assim que funciona. Não tem como usar escudo, uma armadura para se proteger da purificação que emana do Senhor, do seu caráter, da sua natureza de santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E glória a Deus por isso, que eu não sou destruído pelo fogo da santidade dEle. Eu, como igreja, eu tenho esse privilégio de ser purificado e não condenado. Vocês entendem a diferença? E por último, qual a dificuldade de humilhar-se diante do Senhor? O que é humilhar-se diante do Senhor? Fica aí para o grupo discutir, ok? Vamos então rapidamente ver os pontos do nosso estudo de hoje. Não vou comentar tudo, porque senão o nosso tempo estoura e fica cansativo para você. Mas a apostila está à disposição e se você quiser adquirir, é só procurar a nossa livraria a preço de custo para você e aí você pode estudar com calma na sua casa. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, a relutância, porque nós estamos falando de um sacrifício relutante, é aquilo que oscila, é aquilo que vacila, sobe e desce. A relutância é consequência da velha natureza. Morrer. A questão simples é morrer. Morrer para mim mesmo, morrer para o meu ego, para que ele não seja o Senhor que controla a minha vida. É simples assim, não adianta rebuscar muito, porque é exatamente isso que significa a presença da velha natureza em mim. E o interessante é que a velha natureza está em mim, eu carrego ela, está aqui, mas eu tenho que mortificar essa carne, essa velha natureza, todo dia, toda hora, todo momento. É uma luta. Eu só vou ficar livre disso pela morte ou pelo arrebatamento, a primeira ressurreição, ou ser transformado e receber um corpo glorificado. Aí a carne deixa de existir. Estarei na presença do Senhor para todo sempre. Mas até lá é luta, é luta, é luta. Ok? E quando você estiver passando por um problema e que envolve um relacionamento, não olhe para o outro como fonte, como causa do que está acontecendo. Olhe em primeiro lugar para você, porque a maneira como você reage é mais importante do que o outro, que às vezes está sendo usado pelo inimigo. Ok? É só chamando a atenção. E na verdade a carne ela não pode ser regenerada, ela está condenada. Não tem como recauchutar, desculpe, reformar e colocar, sei lá, um paliativo, né? Não vai dar. E toda vez que Deus nos chama, há uma resistência natural em recuar. Isso está ligado à nossa velha natureza, tá? E a gente tende a resistir e a criar
todo tipo de desculpa, de obstáculo e tudo mais. E não adianta resistir, porque a função do Espírito Santo é nos chamar constantemente para uma posição de arrependimento, para que o Senhor possa trabalhar o nosso barro, o barro da nossa vida. Então não tem como fugir da presença de Deus. É melhor você se acertar com Ele rapidamente, do que ficar fugindo da presença daquele que santifica. Essa que é a questão. Então, a melhor decisão é realmente se render a Cristo. E o aguilhão, ele tem a função de trazer dor, trazer sofrimento, de produzir uma tristeza. Mas a tristeza de Deus, segundo Deus, produz arrependimento. E arrependimento é para salvação, é para restauração, é para edificação. Ela tem propósito. Mas a tristeza do mundo, essa realmente traz derrota. Segundo ponto importante que vamos trazer aqui, confrontando a nossa rebelião. Todos nós seguimos o curso da nossa vida correndo atrás dos nossos interesses. Ok? E todos nós temos aquela tendência, eu mando na minha vida, eu sou o Senhor da minha vida, sou eu que decido, é do meu jeito, é do jeito que eu gosto. São aquelas expressões de comportamento de uma pessoa egoísta, individualista. O ego ainda fala alto na vida dela. E interessante, a gente corre atrás de pessoas, de circunstâncias, mas a gente foge de Deus. E muitas vezes nós corremos atrás de pessoas que nos trazem prejuízo. E corremos de Deus, que é o único que pode trazer bênção e vitória na nossa vida. Na verdade, isso é um comportamento insano. Não tem lógica, é meio esquisito, mas é por causa da velha natureza que está lá dentro. Ela é nossa inimiga, a gente não pode se esquecer disso. E Deus sempre vai nos confrontar. Não tem acomodação, estacionamento com Deus. Comunhão com Deus é confronto, porque é limpeza, é purificação, é edificação, mexe numa coisa, depois mexe na outra, aumenta o nível, a profundidade, a intensidade do tratamento, e isso é a vida inteira. É normal, é assim mesmo, porque nós somos o problema, Deus é a solução. Outro ponto importante, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a gente resolveu uma coisa, mas outra continua pendente. Você já parou para pensar? Você já linkou essa situação? Resolvemos o problema da nossa eternidade, salvos, salvação, justificação, vou para o céu. Amém, glória a Deus. Você resolveu uma parte. E a outra parte, que é a tua vida aqui na terra para servir a Deus, que é a mordomia, que é o sentido, o propósito da minha vida nas mãos do Senhor. Como é que vai ficar? Eu vou para o céu, mas eu não quero o governo de Cristo na minha vida. Não tem coerência nisso. E assim como a velha natureza interferiu para que a gente não tivesse um encontro redentivo com o Senhor Jesus Cristo, a velha natureza interfere para que o Senhor Jesus Cristo não governe a nossa vida. A luta é a mesma. E Deus vai trabalhar nisso, nessa purificação, nessa santificação, construindo a maturidade da nossa vida. Porque não é só uma questão de ir para o céu, é uma questão de reinar em vida. É a vida abundante, é a vida plena do Senhor Jesus Cristo sendo manifesta na nossa vida, demonstradamente ou demonstrável, que as pessoas que estão ao nosso redor conseguem ver. E Deus tem que construir isso, porque tudo é para a glória dele. Ele tem que mexer. Aliás, é ótimo que ele mexa. Quando não mexe, aí eu fico preocupado, porque eu não posso confiar em mim mesmo. Não dá. Ok? A gente tem que ser esperto com essas coisas.
Outro ponto, gastando a vida atrás de preferências, aquilo que eu gosto, tem que ser do meu jeito, e assim o tempo vai correndo. E a nossa vida espiritual continua estacionada. E Deus não pode usar uma pessoa estacionada, imatura, que não tem crescimento espiritual, que não tem experiência. Porque o que ela vai transmitir para os outros? Eu não posso dar daquilo que eu não tenho. Vocês me entendem? Essa é a questão. Por isso que Deus se interessa tanto em trabalhar a nossa vida. Mas tem uma outra coisa. O Espírito Santo, ele não foge de você. Você pode correr dele, mas ele não corre de você. E ele sempre vai trabalhar o convencimento do teu coração. Ele está na terra para isso. Ele ficou aqui com essa missão: levantar uma noiva sem mancha, sem rusga, sem defeito, sem mácula, para o Senhor Jesus Cristo. Então ele tem um compromisso, ele é responsável. E ele vai trabalhar o barro da tua vida. Ele não tem outra missão na dispensação da igreja. E é bom que o Espírito Santo nos incomode. Oh, glória a Deus pelo incômodo do Espírito Santo, porque isso me leva para uma posição de arrependimento, de mudança de estrutura de pensamento, de arrependimento, que é isso que importa. Então, quando você estiver passando por um deserto, olhe para o Espírito Santo e fala: e aí, mestre, como é que vai ser? O que está faltando? O que eu tenho que aprender? Aonde que vai mexer? Seja proativo com o Espírito Santo e não fique esperneando. Está entendendo? Porque o deserto vai ficar mais longo. Isso não traz glória, nem não traz vantagem para mim, porque eu vou ficar ali passando aperto, sufoco, e não traz glória nenhuma para Deus e não abençoa a vida de ninguém. Está entendendo as implicações da nossa rebeldia? Só que tem uma hora que Deus quebra as nossas pernas. A gente não consegue resistir. O peso, ele nos coloca no chão, de joelhos. Não adianta lutar contra Deus. É a maior burrice que pode existir na minha vida. Resistir a Deus, brigar com Ele, ficar numa posição de rebeldia, isso daí só vai pesar contra mim. Eu tenho que me render e facilitar o trabalho do Espírito Santo, ok? Para que Ele não só resolva a questão da minha salvação, mas a questão do senhorio de Jesus Cristo na minha vida, para que eu possa ser um vaso de honra na terra, um vaso levantado para manifestar a glória de Deus na terra. Oh, bênção maravilhosa! E eu tenho que confiar nisso, eu tenho que crer nisso, e essa convicção tem que estar muito forte dentro de mim. Porque Deus me salvou para levar para o céu, amém, mas isso é só a metade do negócio, do plano. A outra metade é servir a Deus na terra, no tempo da minha existência, no tempo da minha oportunidade. Eu estou com 66 anos. Eu nasci num lar evangélico. A minha mãe sempre foi uma crente fiel. Ela nunca desviou do evangelho. E eu cresci num ambiente assim. Aos 14 anos eu saí da igreja. Rebeldia. Com mais de 30 anos, com um casamento já bastante desgastado, passando por uma situação difícil, eu me prostrei diante do Senhor. Precisava ser assim? Não, não precisava ser assim, mas a rebeldia do meu coração me leva para uma situação de perigo, de sofrimento, de perda de tempo, perda de oportunidade, machuca as pessoas, destrói uma família, enfim, as consequências da rebeldia.
Não vale a pena, isso é loucura. A gente tem que pôr a mão na consciência e falar, não, para onde que eu estou indo, o que é isso? Não, eu vou correr para Deus, Ele tem a solução para mim. Isso é humildade para reconhecer e buscar a direção do Senhor. E Deus precisa trabalhar o barro da nossa vida por causa da maturidade. Maturidade tem a ver com caráter, maturidade tem a ver com unção, com autoridade, para poder desenvolver o trabalho da igreja na terra. Porque aqui as pessoas estão passando por problemas, as pessoas estão em dificuldades, os demônios estão agindo, e eu tenho que ser a diferença no meio disso. Eu sou a luz no meio das trevas, trazendo esperança, trazendo o toque, a virtude do Espírito Santo na vida das pessoas. É sobrenatural. Ok? Você tem que entender isso, você tem que estar convicto dessas coisas. Isso vai trazer paz no seu coração, isso vai trazer descanso, alegria, a alegria da salvação, contagiante. Ela mexe em cada célula do meu corpo. E tudo que eu faço expressa a alegria da salvação. E isso é notável. As pessoas notam. Ok? E é isso que eu quero. Bom, eu tenho que apresentar a minha vida como sacrifício vivo no altar de Deus. Essa é a solução. Não adianta espernear. Vai lá e se oferece como sacrifício vivo. E sacrifício vivo é contínuo. Todo dia eu ofereço a minha vida nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Todo dia, toda hora, todo momento. Eis-me aqui, Senhor. Seja como tu queres e não como eu quero. Porque a glória não é para mim, é para Ele. Ok? E nessa rendição, nessa consagração, Deus pode me usar completamente. E eu não posso desistir no meio do caminho. Ah, não, está ficando difícil, nada disso. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu não posso olhar nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos olhar para trás e não se distrair pelo caminho. Eu tenho que estar olhando para o autor e o consumador da minha fé, aquele que me comprou, o Senhor da minha vida, porque Ele é fiel. Mesmo que eu erre, mesmo que eu cometa erros, Ele não. Ele é fiel e Ele me ama. E Ele cuida de mim e Ele tem o melhor para a minha vida. Ok? Bom, aplicação pessoal para nós encerrarmos o nosso estudo. O fogo no altar é o fogo de Deus. O fogo que está no altar? É o fogo do Espírito, é o fogo do Senhor. E quem é a lenha que vai queimar lá no altar? Sou eu, a minha vida. Eu me apresento como lenha, e o fogo de Deus me consome. Mas me consome não no sentido destrutivo, mas no sentido purificador, para que eu seja uma bênção. A mente de Deus, ela funciona de outra forma, ok? E o fogo queima continuamente. E a madeira da minha vida, aonde que está molhada, que impede o fogo de queimar? Porque a madeira queimada, ela produz fumaça, mas não pega fogo. Então, qual as áreas da minha vida que estão molhadas e estão impedindo que o fogo de Deus me purifique? E o que eu vou fazer com a minha relutância? Em quais áreas eu estou sendo relutante? Essa é a questão. É sempre um confronto, é sempre um desafio. E eu vou entregar aquelas áreas que não estão agradando a Deus. Essa relutância, entrega, e Deus faz a obra. E o nome dele é glorificado continuamente. Enquanto isso, o relógio está correndo, o tempo está passando, tic-tac, 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 e eu não posso ficar procrastinando as coisas na minha vida. Ok? Eu agradeço a você pela tua conexão, tenha uma boa semana,
Deus te ilumine o teu entendimento para você entender essas questões espirituais, que você seja uma bênção essa semana e eu conto com você na próxima semana. Um grande abraço.